Olá pessoal, hoje queremos falar das medidas de tendência central. As medidas de tendência central elas têm basicamente o objetivo de nós pegarmos um conjunto de dados e termos uma característica central desse conjunto de dados. E aí, para cada medida de tendência central, temos as suas particularidades dependendo das características com que esses dados foram coletados. Bem, nós temos aqui três conjuntos de dados, com eles de modo agrupado e não agrupados. Temos aqui três exemplos com variáveis qualitativas e quantitativas. A primeira sendo uma variável qualitativa e a segunda e a terceira sendo variável quantitativa. O segundo e o terceiro exemplo nós temos em particular a variável quantitativa discreta e no terceiro exemplo nós temos um caso de variável quantitativa contínua. Para esses dois exemplos, nós temos tanto para os dados não agrupados, isto é, esses dados em rol, e também com dados agrupados, isto é, os dados em distribuição de frequência, numa tabela de frequência, de distribuição de frequência. Para os dados contínuos, do mesmo jeito, nós temos esses dados não agrupados e temos esses dados agrupados. A forma de como fazer esse agrupamento, nós temos uma videoaula específica para isso. Então, hoje o que nós queremos falar é sobre como conseguir obter as medidas de tendência central com base nesses conjuntos de dados. As medidas que iremos trabalhar em específico, nós iremos dar destaque para essas que estão em vermelho, mas basicamente nós iremos falar de 7 medidas de tendência central. Temos a primeira, que é a média aritmétrica, a segunda, a mediana, a terceira, a moda, a quarta, a mid-range, em que alguns livros de estatística básica usam o termo amplitude média, mas na realidade essa tradução não é uma tradução tão correta, uma vez que não temos uma amplitude, já que a medida ela pega a menor observação e a maior observação e realiza uma soma e não uma diferença. A próxima nós temos a média harmônica, média geométrica e média ponderada. Iremos dar algumas características para essas 4 últimas medidas, mas o destaque maior será para essas 3 primeiras. Muito bem. Então, a primeira coisa que vamos fazer é conceituar essas medidas, darmos algumas características e resolvermos os cálculos para essas medidas de acordo com esses conjuntos de dados. Então, a nossa primeira medida utilizada será o uso da média, definir a média aritmétrica. Então, nós dizemos que a média aritmética é definida da seguinte forma: se nós pegarmos um conjunto, uma amostra aleatória dada pelos seguintes elementos x1, x2 a xn, sendo que essa amostra tem tamanho n, nós definimos a média aritmétrica amostral, denotada por x barra, definida por somatório de todos esses elementos dividido pelo tamanho dessa amostra. Isso no caso para os dados agrupados, e quando nós temos dados agrupados, nós pegaremos o somatório de todas as xi elementos repetidos na frequência i, dividido pelo somatório do fi, sendo que o somatório do fi, que é a frequência com que essas observações foram repetidas, esse somatório de fi nada mais é do que o tamanho da amostra. Essa notação que eu usei aqui para cá foi
dizendo que como essas observações, sendo elas repetidas, elas vão ser agrupadas em K grupos. Então, o somatório que iremos fazer aqui não indo do índice 1 até N, mas indo do índice 1 até o grupo K. Ok? Então, essa é a definição básica da amostra, da média aritmética amostral. E no caso da média aritmética populacional, nós teremos que esses elementos serão dados para um tamanho até Nzão, N maiúsculo. E as fórmulas irão prosseguir da mesma que foram definidas na média aritmética amostral. Nós temos algumas propriedades da média aritmética. Primeira propriedade é que a gente afirma que se pegarmos o somatório de todas as observações menos a média, esse somatório será igual a zero. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é, se pegarmos uma amostra de tamanho n e computarmos o valor da sua média, e por alguma situação pegarmos cada observação dessa e somarmos ou subtrairmos essas observações a uma constante k, se quiséssemos computar então a nova variável aleatória xi estrela, na realidade computarmos a média dessa variável, nós iríamos calcular essa nova média asterisco simplesmente pegando a média anterior, somando ou subtraindo essa constante k. Por fim, nós temos uma terceira e quarta propriedade, que é a da multiplicação e a da divisão. A da multiplicação, ela segue na mesma lógica do que nós fizemos para a soma ou subtração. Se nós pegarmos uma variável de tamanho, em essa amostra de tamanho n, e computarmos a sua média, se pegarmos essas variáveis, essas observações, e multiplicarmos ela por uma constante c, essa nova variável xi asterisco, se eu quero computar a média dessa nova variável, basta eu pegar a média anterior multiplicada por c. Assim nós faremos com a divisão. Eu posso mostrar basicamente, algebricamente, essas propriedades rapidamente e que fica de fácil compreensão entendermos essas propriedades. Então, se nós pegarmos aqui para essa primeira propriedade, basicamente, e fizermos o seguinte, pegarmos ela e expressar o somatório de xi, não vou pôr o índice aqui, ou vou pôr porque nós vamos precisar dessa informação lá na frente. E eu desmembrando esse somatório em cada uma desses elementos, nós vamos ter somatório de xi, com i indo de 1 a n, menos o somatório com esse i de 1 a n de x barra. Somatório de x barra nós iremos repetir, com índice de 1 a n, menos, observe que x barra não tem índice. Então, para correr esse índice de 1 a n, nada mais é do que repetir essa média n vezes. Então, nós vamos ter n vezes x barra. Só que o que acontece? N vezes x barra, nós temos que x barra é dado pelo somatório de xi dividido por n, com índice de 1 a n. Como eu tenho n no numerador e no denominador, esse tamanho da amostra ele se elimina e aí nós vamos ter a expressão x, somatório de xi menos somatório de xi, e portanto isso resulta num valor igual a zero. Para o passo da segunda propriedade, da mesma forma, se tivermos essas observações aqui, que todas elas com índice i de 1 a n, e eu tenho essa média amostral, esse x asterisco aqui,
ele vai ter essa média dada pelo x barra mais c. Então, vamos pegar esse x barra e nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos dizer que nós temos esse somatório, esse xi asterisco, que se nós pegarmos aqui o somatório desse xi asterisco e dividirmos isso daí por n, nós vamos ter a média de x barra asterisco, certo? Então, quem que seria xi asterisco? Bem, xi asterisco nada mais é do que eu pegar o meu xi mais ou menos c, dividido por n. Mas o que seria? Bem, o índice i aqui do somatório, que ele está correndo de 1 a n, eu não tenho esse índice aqui em c. Eu vou pegar esse somatório de xi aqui, com índice de 1 a n, de n, mais ou menos. Eu vou conservar a mesma base, eu vou chamar somatório de c. Esse c não tem índice, de 1 a n dividido por n. Então, somar de 1 a n uma constante c que não tem índice, nada mais é do que eu ter somatório de xi, n, mais ou menos, nc. É repetir c n vezes, dividido por n. Como eu tenho no numerador n, no denominador n, eu vou ter somatório de xi sobre n, mais ou menos c. Mas isso daqui é a nossa média amostral que nós computamos aqui anteriormente. Então, o nosso x barra asterisco nada mais é do que pegar a média amostral, mais ou menos c. Esses mesmos cálculos podem ser feitos para a terceira e a quarta propriedade. Isso pode ser visualizado facilmente. Por fim, pessoal, nós temos as características da média aritmética, em que nós vamos elencar aqui 4 características. A primeira característica, nós apresentamos que a média é a medida de tendência central mais utilizada dentre as que vamos apresentar, devido à sua facilidade do cálculo e às suas propriedades estatísticas, na parte da inferência, na parte assintótica, ela como um estimador para a média populacional. Dentre as que vamos apresentar, ela é que apresenta melhores propriedades assintóticas, por exemplo. Há diversos teoremas que mostram também que essa medida apresenta boas propriedades. Não vamos entrar em detalhes devido a extrapolar o objetivo dessa nota de aula. Um segundo ponto é que ela é influenciada a dados discrepantes, ou seja, se nós tivermos um exemplo, por exemplo, da altura de pessoas, e que dentre essa amostra nós temos um elemento que é um avatar. É um cara com uma altura discrepante em relação aos demais. Então, o que acontece? A média que ela quer representar o valor do entorno do conjunto de dados pode estar sendo mascarada o valor dessa informação por causa do valor desse avatar, que acaba puxando o valor da média para próximo dele. Então, vai ser uma altura média das pessoas que na realidade não corresponde à realidade. O que estamos querendo dizer com isso é que, vejamos, se as pessoas estão com uma altura mais ou menos de 1,60 m, 1,70 m e temos um avatar de 3 metros de altura, essa altura média pode ser elevada, vamos dizer, para 1,80 m, 1,80 m, 1,90 m, de modo que o entorno da altura das pessoas não é 1,80 m, 1,90 m. Esse valor foi elevado porque tem um elemento discrepante ao conjunto de dados e que acaba influenciando o resultado da média aritmética. Um terceiro ponto é que
a mesma unidade da média aritmética é a da variável. Então, por exemplo, se estamos falando em altura em centímetros, a média aritmética também é dada no valor médio em centímetros. E, por fim, por ser computada, ela é computada basicamente para variáveis quantitativas. Então, não tem como a gente realizar o valor, ou melhor, obter o valor da média para variáveis qualitativas. Pela sua própria fórmula, não tem como realizarmos um somatório de variáveis qualitativas. Então, feito isso, nós vamos passar para os exemplos que apresentamos no início dessa aula, que foram esses 3 exemplos. Nós temos para o primeiro exemplo, nós temos a variável qualitativa, então ela não entra dentro do nosso escopo para o cálculo da média. Então aqui nós temos 3 exemplos. Nós temos a variável quantitativa discreta e da variável quantitativa contínua. Nós vamos fazer em 2 procedimentos. Nós vamos fazer para o procedimento sem agrupamento e com agrupamento, para o caso discreto, e sem agrupamento e com agrupamento em intervalo de classes para o caso da variável contínua. Então, nesse caso, para a variável quantitativa discreta, nós vamos realizar o procedimento do cálculo da média da seguinte forma. Nós vamos utilizar a expressão da média aritmética para o caso sem agrupamento, somatório de x dividido por n, com i indo de 1 a n, e que daí nós vamos pegar. Primeiro exemplo, número de acidentes ocorridos com 70 motoristas de ônibus. Quem que é a nossa variável x? Número de acidentes. Isso tem que ficar claro. Então, número de acidentes é a variável que estamos querendo trabalhar. Bem, então, dentre número de acidentes, eu peguei 70 motoristas. Em cada motorista, eu verifiquei ao longo de um tempo, de uma data, quantas infrações, quantos acidentes eles cometeram ao longo de um tempo, sei lá, por exemplo. Então, eu peguei o primeiro motorista, os 20 primeiros, coloquei esses valores em ordem, e os 20 primeiros não cometeram nenhum acidente. Os 10 posteriores cometeram apenas um, e assim fui computando sucessivamente. Ao passo que o último cometeu 7 acidentes, o último motorista. Então, nesse caso, para o cálculo da média, nós iremos fazer esse cálculo pegando cada observação, 0 mais a segunda até a última observação. Irei dividir isso daí por 70. Então, nós temos a nossa calculadora, que eu não vou precisar estar fazendo esse cálculo, teoricamente, por completo, porque nós temos o auxílio da nossa calculadora. E aqui nós vamos deixar o link para a nota de aula sobre como trabalhar com a calculadora no ensino da estatística. Então, nós já fixamos para 2 casas decimais e nós já inserimos esse conjunto de dados dentro da nossa calculadora. Então, basicamente, se eu quero encontrar o valor do somatório de x, eu vou em Shift 1, na segunda opção, e escolho o valor do somatório de x, que nesse caso foi 143. Dividido por 70, também não vou precisar realizar esse cálculo, eu vou em Shift 2 e peço o valor da média, opção 1, e dou igual. Como está arredondado para 2 casas decimais, o valor da média aritmética é 204 acidentes, e aí eu vou deixar abreviado 2 acidentes para cada motorista. Então, o valor da nossa unidade aqui está sendo 2 acidentes por motorista, é o valor da nossa média aritmética. Isso implica que não necessariamente algum motorista tenha cometido essa quantidade de acidentes, até porque não existe 2,04 acidentes.
ou o cara cometeu 1, 2 ou 3 acidentes. Então, nesse caso, a gente observa que a média aritmética ela é uma variável quantitativa contínua. Então, ela não tem uma escala discretizada, ela tem uma escala contínua. Mas o que ela representa é mostrar o seguinte, que o valor do entorno dos dados, quer dizer, a maior concentração desses dados está em torno de 2,04. Não implica que 2,04 para o conjunto de dados necessariamente exista. Então, eu estou dizendo basicamente o seguinte, ó, que em média, os motoristas, os 70 motoristas, cometeram uma infração de 2,04 acidentes. Não quer dizer que cada um necessariamente tenha cometido, ou algum tenha cometido essa infração. Para o caso agrupado, nós vamos ter a questão da frequência e a distribuição de frequência nessa situação. Então, nós temos também uma aula de como realizar a tabulação desses dados com distribuição de frequências e aqui nós vamos simplesmente apresentar o cálculo. Então, aqui nós temos o agrupamento do número de... E observe, ó, X é o número de acidentes e o número de motoristas passa a ser a frequência. Então, a quantidade, a variável X igual a 0, significa que são aqueles motoristas que não cometeram nenhuma infração. Quantos motoristas foram? 20. 10 motoristas cometeram uma infração. 16 motoristas cometeram 2 infrações. E assim sucessivamente. Então, para o cálculo da média, nesse caso para dados agrupados, nós vamos proceder da seguinte forma. Somatório de xi vezes fi, com i indo de 1 a k, que são k grupos. Então, nós não temos aqui 70 grupos, n igual a 70. Por isso que eu não vou colocar aqui igual a n. Eu tenho aqui, na realidade, 8 grupos. E que cada um desses 70 motoristas estão sendo agrupados em cada um desses grupos de acordo com o resultado, o valor que a variável assumiu. Então, aqui foram os motoristas que cometeram nenhum acidente. Quantos motoristas foram? 20. Então, daí sucessivamente. Então, nós temos os agrupamentos de 1 a k, nós vamos somar as variáveis com as suas respectivas frequências, dividido pelo somatório de fi. Observe que o somatório de fi, se nós somarmos todos os motoristas, as frequências, nós vamos ter, logicamente, que esse somatório de fi é igual a n, que é igual aos 70 motoristas. Então, nesse caso, o procedimento do cálculo será feito 0 vezes 20, isso implica que 20 motoristas assumiu, na realidade, teve nenhum acidente, mas até o último agrupamento, que foi um motorista apenas cometeu 7 acidentes. Então, a minha variável x é 7 vezes a sua frequência, que é 1. E isso eu vou dividir por 70. Da mesma forma, nós vamos observar que se nós computarmos e adicionarmos na memória de cálculo dessa forma, sem o agrupamento e com o agrupamento, o resultado do cálculo será o mesmo. Aqui a única diferença é a situação de agrupamento. Então, agrupar em termos de frequências é muito mais rápido que agrupar esses dados estando em rol. Isso também nós já discutimos lá na nossa aula sobre tabulação de dados. Então, feito esse procedimento, novamente nós vamos ter que esse somatório aqui em cima vai ser dado por 143, dividido por 70, e que nisso também vai resultar em 2,04 acidentes por motorista. Ok? Então, isso aqui foi o cálculo para média, para os dados discretizados. Para os dados contínuos, nós vamos proceder com o exemplo 3, que no caso é a estatura de alunos em centímetro de um determinado colégio. Então, nós temos 40 indivíduos, 40 alunos, computamos as suas frequências, ou melhor, as suas alturas,
E diante dessas suas alturas, nós vamos calcular qual é a altura média desses 40 alunos do colégio A. Beleza? Então, já nós vamos prosseguir e vamos ver que há uma pequena diferença. Quanto à questão, nesse caso aqui, como a variável agora ela é contínua, nós temos uma diferença. Quanto à parte do cálculo com os dados não agrupados, quanto com os dados agrupados com intervalo de classe. E aí nós vamos discutir isso a seguir. Assim, nesse caso, nós vamos computar aqui para essa variável aleatória contínua, que no caso é a altura, em centímetros desses alunos, nós vamos computar da mesma forma que nós fizemos para o caso discreto. Então, somatório de xi, com i indo de 1 a n, dividido por n. Então, nesse caso aqui, como nós já temos esses valores adicionados na calculadora também, nós vamos pegar 150, primeiro indivíduo que teve essa altura de 150 centímetros, mais o segundo, até o final, que foi uma pessoa com altura de 173 centímetros. Então, dividido pela quantidade de alunos, que no caso for 40 alunos, nós vamos ter esse valor dado por. Então, nesse caso aqui, vamos usar Shift 1, opção 2, para calcularmos o somatório de x. Nesse caso aqui, arredondado com duas casas decimais, nós temos 6.425 centímetros, dividido por 40, que é o número de indivíduos. Isso vai resultar em 160,63 centímetros. Quer dizer, a altura média desses 40 estudantes é em torno de 160 centímetros. Isso transformado para a escala na unidade de metros, nós temos uma pessoa com 1,60 m aproximadamente. Levando em consideração que não necessariamente tenhamos na nossa amostra uma pessoa com essa altura específica. Bem, para um caso agora de agrupamento, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Observe que essas observações, ao entrarem no agrupamento, quando entram na computação dentro das classes, eu não sei mais quais são as alturas, porque essas informações aqui são perdidas. Então, eu não sei mais quem são os elementos que estão na classe 1,50 m a 1,54 m. Eu sei basicamente que lá dentro existe 4 pessoas. A questão agora é basicamente o seguinte, é saber qual o valor então que eu vou representar desses 4 indivíduos que estão nessa classe. Então, nós vamos utilizar o ponto médio. E que nós vamos pegar o valor do limite inferior mais o valor do limite superior e dividir isso por 2. Então, essa primeira altura aqui será 152 centímetros o valor do ponto médio. E assim nós vamos fazer para os demais. Então, aqui nós vamos ter 154 para 158. Nós vamos ter aqui 156. E assim sucessivamente nós vamos fazer até o final. Chegando aqui até o final, o último ponto médio, o que nós vamos computar aqui agora é um cálculo feito isso de modo separado. E aí nós vamos ver que vai haver uma diferença entre a média computada com os dados em rol e a média computada com os dados em intervalo de classe. Isso é lógico que vai haver uma perda de precisão, porque as nossas observações agora não são os valores reais, e sim os valores dos pontos médios. Mas já adiantando para vocês, existem ponderações quanto a utilizar esses dados em intervalos de classe e quanto a utilizar esses dados em rol. A vantagem de utilizar esses dados em intervalo de classe
é a forma de como enxergar melhor esses dados. Então, esses dados vão estar tabulados e a característica básica deles nós não vamos perder, que, por exemplo, quando nós formos verificar graficamente, observando com esses dados agrupados e com eles não agrupados, os valores basicamente, quer dizer, a forma dessa distribuição basicamente será igual. Vamos ter uma perda de precisão, claro, devido ao uso do ponto médio, mas isso na prática se considera que é uma perda não tão considerável. Então, para aqueles que querem trabalhar com uma melhor precisão, pode optar por utilizar os dados não agrupados, levando em consideração que a visualização desse conjunto de dados, aqui nós temos 40 observações. Se tivéssemos aqui 10.000 observações, 100.000 observações, seria impraticável conseguir enxergar esses dados ou ter um padrão da característica desses dados em RAW. E assim seria muito melhor trabalhar com esses dados tabulados. Apesar de perdermos um pouco de precisão, mas seria razoável considerar que esses valores seriam aproximadamente iguais. Nós vamos ver isso no cálculo agora. Então, o cálculo para essa situação será dado por x barra, e aqui nós vamos usar a fórmula para dados agrupados, somatório de xi vezes fi, com i indo de índice 1 a k, o somatório de fi. Só que no caso, esse k agora é k classes, né? Que nada mais é do que k grupos. Então, nós vamos pegar, e o somatório de fi é justamente a soma de todas as frequências, que na realidade é n igual a 40, que são justamente os 40 alunos, os 40 indivíduos. Então, nós vamos pegar o ponto médio, 152 vezes a sua frequência, mas até o último grupo, a última classe, que o seu ponto médio foi 172 vezes a frequência, isto é, entre o intervalo de 170 a 174 centímetros, houveram 3 indivíduos que estavam dentro dessa classe. Então, nesse caso, nós temos o valor dividido por 40. E como nós também já pegamos essas observações e inserimos na nossa memória de cálculo, pegando o ponto médio com suas respectivas frequências e não mais feito de forma individual para cada observação, nós temos que esse somatório aqui, Shift 1, resultou em 6.440 dividido por 40 indivíduos. Veja a diferença básica que ocorreu aqui agora. Na primeira situação, com os valores propriamente ditos, nós tivemos um somatório de 6.425. Agora, nós temos os valores dados por 6.440. Logicamente, esse valor dividido por 40 vai nos dar uma altura de 161 centímetros. Tivemos aí, basicamente, um acréscimo de 0,37 centímetros na altura. Quer dizer, foi uma altura, uma diferença não tão acentuada em 0,31 centímetros. Melhor, em 0,37 centímetros. Então, nós perdemos um pouco de precisão, mas ainda é razoável ver e observar que esses valores estão bem próximos. Então, há uma pequena diferença, mas essa perda de precisão é compensada pela organização de como esses dados estão dispostos. Então, esse foi o cálculo para a média, e aí nos atentando sempre que o valor da unidade da medida é sempre igual ao da unidade da variável. Estamos falando aqui em estatura em centímetros, o valor da média também é dada em centímetros. Dando continuidade, nós temos a nossa próxima medida, que é a mediana. O que é a mediana?
A mediana ela pode ser considerada como uma medida que representa o centro de gravidade das nossas observações. Isto é o valor em que abaixo dele representa as 50 menores, ou melhor, 50% das observações menores e acima delas 50% das observações maiores. Então ela basicamente é uma medida em que ela divide a amostra metade a metade. Por isso que a gente chamamos ela de uma medida que representa o centro de gravidade das observações. Ela já é uma medida que ela vai depender aí da forma como o número de observações está sendo expresso. Vejamos. Se n, que é o tamanho da amostra, é um valor par, nós vamos computar a mediana da seguinte forma. A notação que nós utilizamos nas aulas anteriores, e aqui nós vamos fazer isso também, observe. Se nós podemos ter qualquer observação com x índice i. Isso daí para representar o valor das observações com índice indo de 1 a n. Esse valor aqui, basicamente, dessa amostra, x1, x2 até xn, não implica que essa observação aqui necessariamente tem que ser menor do que essa e assim sucessivamente. Não, isso aqui é simplesmente uma sequência lógica de eu dizer que eu tenho uma amostra de tamanho n. Mas a ordem dos valores dessas observações nada implica. Isto é, eu não estou dizendo que esses dados aqui estão em rol ou não. Agora, se eu usar essa notação em que o índice vai ter um parêntese agora, necessariamente, quando eu colocar essas observações, x1, x2 até xn, implica que eu peguei essa amostra aqui de tamanho n, rearranjei ela de tal modo que a primeira observação, quando está em parêntese, necessariamente é a menor observação. E a última observação, que é o xn estando em parêntese, eu tenho a maior observação. Então, eu posso ter, por alguma circunstância, que na hora de eu ter observado os valores de cada observação, x2 tenha se encaixado aqui como a menor observação. x1 tenha caído aqui como, por exemplo, a maior observação. Então, eu peguei essas observações aqui, sem organização nenhuma, e coloquei elas de modo ordenado. Então, essa notação aqui significa que eu tenho observações em ordem crescente, e essas observações aqui, sem parênteses alguns índices, não implica nada. Isso por que eu estou falando? Porque na hora da gente definir aqui o cálculo da mediana, eu estou levando em consideração aos índices estando em parênteses. Então, vamos pensar assim, de modo bem simplório. Vamos dizer que tem um conjunto de observações e vamos entender como que ocorre esse cálculo aqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma amostra aí de tamanho 4. Então, eu tenho uma amostra de tamanho 4. Quais são os valores dessas amostras? Vamos dizer aqui que eu tenho 2, 3, 4 e 5. Eu tenho uma amostra com 4 elementos. Beleza. Então, com essa amostra com 4 elementos, eu estou dizendo, se n for par, que é no nosso caso aqui, nesse primeiro exemplo, o cálculo da mediana é dado dessa forma. Eu vou pegar o valor x com índice n sobre 2, mais x com índice n mais 1 sobre 2, e esse valor eu vou pegar esses dois, somar e dividir por 2. Esse resultado sendo calculado, eu vou obter o valor da mediana. Então, em suma, se nós pensarmos aqui, simplesmente nesse conceito inicial, que eu tenho aqui a reta da escala dos dados, e aqui eu tenho a menor observação e a maior observação, nós dizemos que o valor da mediana é o centro de gravidade.
Então, na realidade, não pode ser nem o 3 nem o 4, é o valor do meio. Então, aqui é como se eu pegasse o valor desse centro e esse valor aqui fosse ser o número da mediana. Nesse caso aqui, se nós formos calcular, simplesmente pela definição, nós já sabemos o valor, que seria quanto? 3,5. É o valor central dos dados. Agora vejamos por essa fórmula como computar isso. Então vamos lá. N eu sei que é 4. Então o valor da nossa mediana, nesse caso aí, MD de x, vai ser dado por x 4 sobre 2 mais x 4 mais 1, 5 sobre 2. Na realidade, a fórmula ela ficou equivocada. Vamos só consertá-la aqui. Nós vamos usar essa fórmula da seguinte forma. Ó. N sobre 2 mais 1. O nosso índice assim vai ficar aqui dentro dessa forma. Então, nós vamos pegar o seguinte. Nós vamos pegar N sobre 2, 4 sobre 2 mais 1. Então, na realidade, isso aqui eu vou pegar e dividir por 2. Só representando aqui de modo mais claro, para que não fique a dúvida, então nós vamos ter x4 sobre 2 mais x 4 sobre 2 mais 1 dividido por 2. Quer dizer, quem são esses elementos daqui? Então, eu tenho x4 sobre 2 é o x2, mais x4 sobre 2 é 2, mais 1, 3. Então, eu estou com x3. Então, eu vou pegar o x2 mais o x3 e dividir por 2. Quem que é o x2? Nesse conjunto de dados aqui que eu tenho, é o valor 3. Mais, quem é o x3? O x3 aqui representa o valor 4. Então, eu pego 3 mais 4 e divido por 2. 3 mais 4, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Então, o valor da nossa mediana é 3,5 unidades. Pelas propriedades que nós temos aqui, ela é a mesma unidade da variável. Então, o valor da mediana, nesse caso, quando n é par, é 3,5 unidades. Isso quando os dados não estão agrupados ou eles estão agrupados sem intervalo de classes. Para o caso agora desse n ser ímpar, vamos pegar um conjunto de dados simples. Vamos pegar aqui, ó, n igual a 3. É um número ímpar. Vamos pegar um valor aqui, 10, 11 e 12. Temos 3 elementos na nossa amostra. Então, o cálculo desse valor aqui, basicamente, vai ser dado da seguinte forma. Eu vou pegar o valor da mediana e estou dizendo que o valor da mediana é o elemento nessa posição. Então, eu vou pegar x, n é 3 mais 1 dividido por 2. Então, o valor da minha mediana é o elemento x, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, é o x2. Quem que é o x2 nesse conjunto de dados aqui para nós? É 11. Bem, mas observe, quando nossos dados têm um conjunto de tamanho de elementos ímpar, é justamente o valor central do conjunto de dados, é o centro de gravidade. Então, esse resultado aqui é justamente 11 UND, mesma unidade da variável. Isso é o valor, basicamente, de como operarmos com os dados não agrupados ou agrupados sem intervalo de classe. Quando queremos computar o valor da mediana com intervalos de classe, aí nós vamos usar essa outra fórmula aqui, que é uma fórmula um pouco maior. Nós vamos usar da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui o LI, que é o limite inferior da classe da mediana, mais o N sobre 2, que é o tamanho da amostra, menos a frequência anterior, no caso a frequência acumulada anterior à classe da mediana, dividido pela frequência absoluta da classe da mediana,
Isso tudo a gente vai multiplicar pela amplitude da classe. Nós temos que pegar e realizar esse cálculo um pouco mais com cuidado, porque ele exige artifícios maiores para computar. E daí nós temos como uma grande vantagem para o cálculo da média é justamente a facilidade de como obter os resultados, coisa que vocês vão ver aqui para mediana e para moda, isso não vai ocorrer quando os dados são agrupados com intervalo de classe. Bem, quando eu falei LI aqui da classe da mediana, nós vamos agora esquecer, nesse caso, quanto aos dados agrupados com intervalo de classe, que se esse N é par ou é ímpar. Nós vamos simplesmente determinar a classe da mediana, o elemento que estiver na posição N sobre 2. Então, o elemento que estiver na posição N sobre 2, nós vamos dizer que esse elemento, onde ele estiver, aquela classe vai ser a classe da mediana. Então, para a gente verificar esse valor, o elemento N sobre 2, nós vamos pegar a coluna da frequência acumulada abaixo de para tentar visualizar onde está esse elemento. Isso aí nós vamos elucidar com o exemplo que vamos fazer agora. Vamos pegar primeiro o nosso conjunto de dados que tínhamos anteriormente, naquela mesma ilustração, e vamos pegar aqui para a situação que temos dos três conjuntos de dados, novamente. Então, vamos observar aqui, nessa primeira situação, pelas propriedades que nós temos do cálculo, e aqui eu não falei para elucidar, nós podemos só finalizar, que é o seguinte: as propriedades da mediana, elas seguem as mesmas propriedades da média, quanto a soma, subtração, multiplicação e divisão. Aquelas mesmas propriedades seguem. Não segue a do somatório dos desvios, mas aquelas outras demais, sim. E quanto às suas características, nós temos que ela tem a mesma unidade da variável, ela só também é utilizada para variáveis quantitativas, e aqui tem uma vantagem dela sobre a média, que ela não é sensível a dados discrepantes. Isso implica o quê? Nesse caso, se nós estivéssemos, voltando ao exemplo do avatar, estivéssemos como nossa variável medindo a altura das pessoas e ao menos um elemento fosse um avatar, como o cálculo da mediana ele pega simplesmente a posição central, independe se tem um avatar ou não, a mediana não será influenciada pela fórmula de como o cálculo dessa mediana é obtido. Ela não sofre influência desse dado discrepante. Então, aí é uma vantagem com relação à medida da média aritmética. Pois bem, feito essa consideração, voltemos ao nosso exemplo. Vamos perceber que para o nosso primeiro exemplo, nós não vamos conseguir computar o valor da mediana pelo fato dos dados serem qualitativos, que nós enxergamos isso na característica dessa medida. Então, nós vamos ficar a par simplesmente do exemplo 2 e do exemplo 3. Então, no exemplo 2, voltando aqui, nesse caso dos dados sem estarem agrupados e com agrupamento sem intervalo de classe, que é no caso para o agrupamento e não o agrupamento das variáveis quantitativas discretas, a fórmula será sempre essas duas situações. Eu vou levar em consideração a n ser par ou ímpar, nós vamos usar sempre essas duas aqui. Sempre essas duas expressões. Essas duas expressões serão utilizadas sempre quando eu tiver variáveis quantitativas discretas, sem agrupamento e com agrupamento. E no caso da variável quantitativa contínua, essas duas expressões só irão valer para o caso desses dados estarem não agrupados, sem agrupamento. Para o caso dos dados com relação a variáveis quantitativas contínuas,
Esse caso não irá valer para o caso dos dados estarem agrupados com intervalo de classe. E aí a expressão vai ser dada por essa daqui. Ok? Então nós vamos fazer cada uma delas e vocês vão tirar suas dúvidas com o exemplo que iremos suceder. Então, beleza. Nesse caso aqui, necessariamente, a primeira coisa que iremos fazer para o cálculo da mediana vai ser basicamente o seguinte. Primeira coisa que iremos fazer. Nós iremos primeiro colocar, vamos botar aqui passos. Então, primeira coisa que nós iremos fazer, colocar esses dados em rol. Por que nós vamos colocar esses dados em rol de modo que nós vamos ter os dados em ordem crescente, de x1 até xn. Então, aqui eu tenho a menor observação e aqui eu vou ter a maior observação. Feito isso, eu posso partir para as nossas expressões, ou para essa situação, ou para essa, dependendo do conjunto de dados que formos trabalhar. Nesse primeiro caso aqui, nós temos dados com variáveis quantitativas discretas. Então, nesse primeiro caso, nessa primeira situação e nessa daqui, nós iremos sempre proceder com essa primeira expressão. Ver se é par ou ímpar e aqui do jeito que nós fizemos. Então, vamos pegar um exemplo na situação e aí nós vamos computar aqui da forma como proceder. Então, quando esses dados estão agrupados, nós vamos ter que enxergar suas frequências observadas. Eu vou ter que fazer para cada uma dessas duas situações aqui, porque senão não vai ficar claro o valor, como computar essas expressões. Bem, vejamos. Para esse primeiro caso aqui, nós estamos com o número de acidentes ocorridos com 70 motoristas. Esses dados aqui, sem estarem agrupados e com agrupamento, vai suceder no mesmo procedimento que nós fizemos. No caso deles estarem agrupados, vamos realizar primeiro nessa situação. No caso deles estarem agrupados sem intervalo de classes, voltando, nós vamos estar nessa situação aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa colocando esses dados em rol, o segundo passo é verificar M70 é par ou é ímpar? Bem, 70 é um número par. Então, se 70 é um número par, a expressão que nós vamos utilizar para esse caso é a mediana de x, no caso, nós estamos usando a mediana amostral, vai ser dado pela seguinte expressão: x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1, isso tudo dividido por 2. Essa é a nossa expressão. Bem, feito isso, eu vou pegar esses dados aqui estando agrupados e vou colocá-los dessa forma. Eu chamei aqui número de acidentes de x e o número de motoristas, a sua frequência, e eu usei aqui, só para eu ter o controle da ordem dos valores, eu peguei a frequência acumulada abaixo de. Que isso nós já vimos na aula de tabulação de dados, como proceder. Beleza. Feito isso daí, nós vamos ter o seguinte: como n é par e a fórmula procede dessa, nós vamos pegar o seguinte. Então, o cálculo será feito assim. Vamos lá. Eu tenho x 70 sobre 2 mais x 70 sobre 2 mais 1. Isso eu vou dividir por 2. 70 sobre 2, eu vou pegar aqui x 35.
Na 35ª posição, eu vou pegar o elemento e vou substituir por essa notação. Mais x, 70 sobre 2 é 35, mais 1, 36. Então, eu vou pegar o x, 36. Então, eu vou pegar o elemento na posição 35 e o elemento na posição 36 e vou dividir isso por 2. Agora, quem nós vamos saber quem é o elemento na posição 35 e o elemento na posição 36? Nós vamos observar a frequência acumulada abaixo de I. Então, o que é que a frequência acumulada abaixo de I nos diz? Diz o seguinte, os primeiros 20 valores estão nesse grupo. São todos iguais a zero. Isso implica que o número de motoristas, os 20 primeiros, não cometeram nenhum acidente. Beleza. Agora, eu vou pegar 20 e somar mais 10. Quer dizer que agora, daqui para cima, para baixo, nós vamos ter os 30 primeiros valores. Os 30 primeiros motoristas, nós estamos dizendo que 20 cometeram nenhum acidente e 10 cometeram um acidente. Então, aqui eu não tenho ainda o elemento x35. Por quê? Porque aqui eu só tenho os 30 primeiros. Beleza. Então, aqui eu vou descer mais um grupo. Bem, aqui agora eu tenho os 46 primeiros indivíduos. Sendo que até o 30º eu só tinha aqueles que tiveram cometido até um acidente. Beleza. Então, observe que o 31º, o 32º, o 33º até o 46º, todos eles cometeram 2 acidentes. Então, nesse caso aí, o que é que a gente chega à conclusão? É que o elemento x, 35, e o elemento x, 36, eles assumem valores iguais a 2. Todos esses dois indivíduos, x35 e x36, eles assumem valores iguais a 2. Isso implica que cada um deles cometeram 2 acidentes. Então, x35 e x36 para essa situação é justamente os elementos que estão nesse grupo. Observe que daqui do 30º para frente até o 46º é onde está localizado o x35 e o x36. Por isso que eu usei a frequência acumulada abaixo de I para poder enxergar isso. Então, de acordo com essa conclusão, nós vamos ter que x35 é 2, mais x36, que também é 2. Então, 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 é 2. 2 o quê? 2 acidentes por motorista. Então, a média, o valor da mediana para essa situação foi também idêntica ao valor da média. Não, da média eu acho que nós tivemos uma alteração, se nós enxergarmos aqui, que foi 204. Então, teve uma pequena alteração. De modo que o valor da mediana foi exatamente igual a 2. 2 acidentes por motorista. Ok? Então, nesse caso aqui, com os dados estando agrupados sem intervalo de classe, nós iríamos computar dessa forma. Se esses dados não estivessem computados em ordem de agrupamento, nós vamos observar o seguinte, não estão agrupados. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho os 20 primeiro, aqui eu tenho os 10 próximos, então eu tenho os 20 primeiros foram 0, os outros 10 assumiu valores 1, e observe, do 31º ao 46º, todos eles cometeram 2 acidentes. Então, o 35º e o 36º assumem valores iguais a 2. Então, procedia da mesma forma. Para o caso contínuo sem agrupamento, da mesma forma. Eu vou verificar N, colocar esses dados em rol, e aí eu vou proceder da mesma forma. No caso aqui para baixo, o que é que nós já vamos ter diretamente? Como N também é par, vai proceder com essa mesma expressão. Observe, 40 sobre 2 é 20, e 40 sobre 2 é 20, com mais 1, 21.
Então, nesse caso, o valor da mediana para essa situação é justamente os elementos na posição x20 mais x21 dividido por 2. Eu vou então aqui encontrar quem é o elemento x20, quem é o elemento x21, substituo aqui e divido isso por 2. Basta, basicamente, nós contarmos aqui e verificar quem é o elemento na posição x20 e quem é o elemento na posição x21. Para o caso do agrupamento, é o que nós vamos ter essa outra expressão, que é uma fórmula maior. Mas nós esperamos que esse valor seja próximo de 2 acidentes também. Só que o que acontece? Como esses dados estão agora não com os valores reais, mas em ponto médio, nós vamos também sofrer alterações quanto a esse valor. Ok? Então, vamos lá prosseguir. Eu coloquei os dados aqui acrescentando essas mesmas observações, acrescentando a frequência acumulada abaixo de, para poder auxiliar a gente no cálculo. Então vamos lá. A fórmula que nós vamos utilizar vai ser justamente essa daqui. Como os dados aqui são agrupados com intervalo de classe, nós vamos utilizar essa expressão. Então, vamos colocar ela aqui novamente. O valor da mediana, nesse caso, para a gente computar, vai ser dado por limite inferior mais n sobre 2 menos a frequência acumulada anterior da classe da mediana pela frequência absoluta da mediana multiplicada por C. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter para poder identificar cada um desses elementos é da seguinte forma. Vamos saber onde é que está a classe da nossa mediana. A classe da nossa mediana nós vamos computar verificando o elemento que está na posição n sobre 2. Então, eu quero saber o elemento que está na posição n sobre 2. O tamanho da nossa amostra é 40. Então, eu quero saber aonde está o elemento na posição 40 sobre 2, 20. A classe aonde o x20 estiver é a classe da mediana. Como é que nós vamos verificar isso? Vamos pegar aqui a nossa frequência acumulada. Então, nossa frequência acumulada abaixo de, nós vamos identificar que aqui nós temos as 4 primeiras observações. Aqui nós vamos ter 4 mais 9, as 13 primeiras. E aqui as 24 primeiras. Opa! Observe que da 14ª, 15ª até a 24ª, eles se encaixaram dentro desse grupo. E isso implica que o elemento x20 está justamente nessa terceira classe. Dos x14 até o x24, nós temos os elementos que estão dentro dessa classe. Isso implica como? Nós tivemos 9 mais 13, os 13 primeiros, do 14º até o 24º, se encaixaram nessa classe. Portanto, essa classe aqui é o que nós dizemos que é a classe da mediana. Então, como essa daqui é a classe da mediana, eu já tenho todos os artifícios para calcular todos os elementos aqui. Então, vejamos o seguinte, como é que nós vamos computar? Vamos lá. Então, o valor da nossa mediana vai ser dado da seguinte forma. Então, vamos expressar aqui. Então, eu tenho a mediana de x, que vai ser dado da seguinte forma. O LI é o limite inferior da classe da mediana. O limite inferior da classe da mediana, 158. Mais n sobre 2 é justamente n 40 sobre 2 é 20, menos a frequência anterior à classe da mediana, a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada na classe da mediana é 24.
A frequência anterior à classe da mediana acumulada é 13. Então, nós temos que essa FADNT é 13. Dividido por frequência da mediana. Então, eu vou pegar a frequência absoluta da classe da mediana, que é a frequência I, 11. Isso tudo eu vou multiplicar pela amplitude da classe. A amplitude da classe é eu pegar C, que vai ser igual a 162 menos 158. Isso daqui vai resultar em C igual a 4. Então, eu vou multiplicar por 4. Então, feito tudo isso, o valor da mediana para nós vai ser dado pela seguinte expressão. Eu vou calcular primeiro essa parte e depois eu somo com 158. Então, eu vou pegar 20 menos 13 dividido por 11 e multiplico esse valor 0,64 por 4, que foi esse resultado aqui, vezes 4. Então, eu vou pegar 158 mais 2,55. Então, mais 158, o valor foi 160,55 acidentes por motorista. Nesse caso aqui, observe, os nossos dados computados para os dados com intervalo de classe, calculando pelo valor do ponto médio, que nós fizemos aqui anteriormente, o valor deu 161. No caso aqui, com a mediana, deu 160,55. Foram valores muito próximos. Então, se nós calculássemos o valor da mediana sem os dados estarem agrupados, vejamos aqui esse cálculo. Nós temos, naquele mesmo cálculo que nós fizemos para o da mediana, nós temos, como N é par, então eu tenho 40, então nós vamos usar essa fórmula. Eu vou pegar esse conjunto de dados aqui, então, isso aqui foi para dados agrupados. Para dados não agrupados, eu vou pegar e vou fazer o cálculo da seguinte forma. Eu vou usar a expressão para dados não agrupados sem intervalo de classe, isto é, xn sobre 2, mais xn sobre 2 mais 1, dividido por 2. Então, eu vou pegar o quê? Como n é 40, eu vou pegar 40 sobre 2 é 20, 40 sobre 2 é 20, mais 1, 21. Então, eu estou pegando o x20 e o x21 e vou dividir por 2. Observe, o x20 é 160. O x21 é 161. Se vocês contarem aqui, 4, 8, 12, 16, 20 e o 21. Então, na realidade, o cálculo para nós foi 160 mais 161, que representa os elementos na posição x20 e x21. Se nós dividirmos isso por 2, o valor da mediana deu justamente igual a o valor dos dados agrupados com intervalo de classe. 160 mais 161 dividido por 2 deu 160,50. A diferença foi 0,05. Então, o valor foi muito próximo. Perceba que o fato de estar agrupado ou não estar agrupado com, quer dizer, de não estar agrupado ou agrupado com intervalo de classe, mesmo que eu tenha utilizado o ponto médio, a precisão, quer dizer, a diferença dos resultados são diferenças muito pequenas. Por isso, a gente acaba desprezando esses valores. Quer dizer, a gente acaba compensando o fato de perdermos um pouco a precisão, mas a diferença é muito pequena. Então, muito melhor tratar e trabalhar com esses dados, estando eles de modo agrupado. Feito essas considerações, nós vamos detalhar mais uma última medida, que é
a medida da moda. A moda é basicamente, dizemos que a medida que representa aquele valor que mais se repete no conjunto de dados. Em termos de notação amostral, nós usamos o M minúsculo O de x para o caso amostral e o M maiúsculo O de x para o caso populacional. Todas essas medidas que nós falamos, basicamente, representam os mesmos cálculos tanto para o caso amostral quanto para o caso populacional. O que vai diferenciar basicamente é a notação. As propriedades da moda seguem as mesmas para os casos da mediana e da média, e quanto às suas características, aí vem uma vantagem interessante da moda, que como a medida é simplesmente o valor que mais se repete, nós podemos utilizar essa medida, no caso, para as variáveis qualitativas. Bem, não foi tão mencionado na parte da mediana, mas observe que o valor da mediana, ela basicamente está concentrada, não levando tanto em consideração aos valores intermediários da amostra. Ela simplesmente pega os extremos e dali toma um partido para pegar o valor central. Então, assim como a mediana, a moda também sofre essas influências. A gente não sabe o que acontece no intermédio, diferentemente da média. A média leva em consideração a todas as observações. Isso basicamente pode ser uma desvantagem ou uma vantagem, porque com base nesse tipo de cálculo para a mediana, por exemplo, que ela não sofre a influência no caso dos dados discrepantes como a média sofre. Em contrapartida, menos informações nas observações intermediárias nós temos pelo fato da medida não levar em consideração como a média aritmética leva. Bem, o cálculo é bem simples, né? Então nós dizemos que para os dados não agrupados e para os dados sem agrupamento de classes, dizemos basicamente que o valor da moda é aquele valor que mais se repete. E para os dados agrupados, nós temos essa expressão aqui, que temos o limite inferior da classe da moda, em que a classe da moda vai ser basicamente o ponto médio que mais se repete, ou seja, aquela classe que tiver a maior frequência é a classe da moda. E aí nós temos um acréscimo agora, um pouco similar à mediana, mas aí agora nós temos uma outra notação que é o ΔI e o ΔI. O ΔI é nós pegarmos a frequência absoluta da moda menos a frequência absoluta anterior. Aqui a notação ficou um pouco similar à frequência lá acumulada anterior da mediana. Esse F de ante aqui é frequência absoluta da anterior à classe da moda e não fica igual à finalidade do que foi feito lá na mediana. E o ΔI é a frequência da moda menos a frequência posterior, levando em consideração que todos esses Fs aqui nós estamos levando em consideração a frequência absoluta. Bem, se nós pegarmos os exemplos que nós fizemos anteriormente, o que é que nós vamos enxergar? Vamos enxergar basicamente valor tanto para variável qualitativa quanto quantitativa é aquele que mais se repete. Então, o que é que nós percebemos? Percebemos que nós temos aqui as matrículas nas escolas da cidade A em 1995. Quanto às categorias dessas matrículas, nós temos o resultado das observações que são primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Queremos saber qual é o valor da moda para essa variável categoria. Bem, vamos na frequência, vemos que o valor que mais se repete é justamente as matrículas para a categoria de primeiro grau. Então, nesse caso, para o exemplo 1, dizemos que o valor da moda é primeiro grau. Esse é o valor da moda, que é o valor que mais se repete. Observe que quanto à mediana e à média, nós não conseguiríamos obter um valor
como nós conseguimos no caso da moda. Esse tipo de medida ele é muito utilizado quando nós temos nas áreas das ciências sociais, por exemplo, variáveis qualitativas, em que daí uma medida de tendência central que pode ser bem utilizada é no caso da moda. Quando vocês têm aí problemas, sei lá, quanto ao sexo, quanto a índice de classificação de uma determinada variável, ser médio, baixo, alto, sei lá, níveis de depressão, níveis de ansiedade, variáveis desse tipo ou peças com defeito, sem defeito, dessa forma nós poderemos classificá-la e quanto à medida de tendência central poderemos utilizar a moda nessas situações. No caso do exemplo 2, tanto vale para a questão agrupada ou não agrupada, basta simplesmente nós observarmos o valor que mais se repete e que nesse caso aqui foi em particular o valor 0, que teve no caso 20 motoristas que não teve nenhuma infração, e aí nessa situação a média de X foi igual a 0 acidentes por motorista. Significa que o valor que mais se repetiu foi o valor 0, quer dizer, a quantidade de motoristas que teve mais infrações 0, né? Ou melhor, vamos dizer o seguinte, dizemos que o valor que mais se repetiu dentre os motoristas foi 0 acidentes. Exatamente. Se pegarmos aqui uma tabela de comparação, que eu já estou fazendo, vamos proceder aqui quanto aos exemplos que nós fizemos até agora, que quanto ao exemplo sem agrupamento e com agrupamento, média e mediana para o exemplo 1, nós não tivemos como computar. Para o caso da moda, foi primeiro grau, tanto sem agrupamento quanto com agrupamento também. Basta observar o valor de maior frequência. E com relação ao exemplo 2, já houve uma diferença razoável no valor da moda comparado com a mediana e com a moda. Nesse caso aqui, o valor que mais se repetiu foi 0,00 e aqui 0,00 acidentes. Agora nós vamos para o exemplo 3, em que o exemplo 3, se nós formos observar aqui quantos que mais se repetem, vamos enxergar aqui basicamente que nós temos o seguinte: para a medida 160, nós temos que elas se repetem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se tem mais alguma outra. 161 só se repete 4 vezes. 164, 3 vezes. 155 se repete também 5 vezes. Então, nós temos as medidas 155 só se repete 4 vezes. Então, não entra nessa nossa contagem. Vou retirar isso daqui que eu falei. Então, no nosso caso, nós só temos aqui 160 que se repete 5 vezes. Isso, exatamente. Então, nesse caso aqui, para os dados não agrupados, no exemplo 3, vamos enxergar aqui que a moda para dados não agrupados, é o valor que mais se repete, foi 160 centímetros, que nós estamos avaliando a altura dos 40 alunos. Observe uma coisa, que aqui deu uma abertura para nós verificarmos o seguinte. A classificação da moda, podemos ter diversos outros resultados? Pois bem, olha só, se aqui eu tivesse também aqueles indivíduos que tivessem
uma altura de 155 centímetros e que o número de elementos de estudantes também fosse 5, igual o que nós observamos aqui, aqueles que obtiveram a altura de 1,60 m. Como era que seria o resultado da moda? Bem, nós temos uma classificação quanto ao conceito da moda, em que nós podemos ter resultados para a moda, sendo unimodal, bimodal, multimodal ou amodal. Dizemos que temos um tipo de moda amodal, é quando o número de observações, todas elas se repetem em valores iguais. Vamos dizer que nenhuma dessas observações repetissem mais do que uma vez, fossem todas iguais. Nós diríamos, portanto, que não teríamos moda para essa situação, pois não haveria diferença quanto à frequência das observações. Nesse caso nosso aqui, apenas uma observação se repetiu mais vezes, então nós dizemos que essa moda, quanto à classificação, ela é unimodal. Para o caso dessa altura aqui, 155, se tivéssemos mais outro indivíduo, que aqui na realidade não foi 154, e que se repetisse 5 vezes, nós teríamos o valor da moda 160 e 155. Daí, quanto à classificação, diríamos que teríamos uma moda bimodal. Isso acontece que teremos, então, picos de frequências com maior frequência em duas situações, naquela 155 centímetros e naquela 160. Mas nesse caso aqui não houve. Se houvesse, então, mais alguma outra altura que se repetisse 5 vezes aqui também, diríamos que teria, então, uma classificação para a moda, sendo isso multimodal, quando há mais de 2 observações que se repetem em maior quantidade quanto as demais observações. Nesse caso aqui, temos simplesmente uma classificação de moda unimodal, porque apenas uma observação se repetiu mais vezes dentre as demais. Agora, para os dados agrupados, nós temos aqui aquele cálculo para a realização da moda, em que nós vamos usar a tabelinha aqui da mesma que nós utilizamos no caso da mediana. E na mediana, nós verificamos lá quanto à posição, que nós íamos ver o elemento com índice n sobre 2, e aqui eu deixei marcado para vermos também se aqui essa classe 158, 162 poderia ser ou não o mesmo da classe da moda. E aí nós vamos verificar. Bem, para a gente verificar qual será a classe da moda, para nós computarmos e utilizarmos essa fórmula aqui para o cálculo da moda, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos pegar aqui, para esse exemplo, nós vamos pegar os seguintes passos. Vamos virar aqui e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar primeiro, coloquei esses dados e agrupei esses dados aqui, essas observações, agrupei todas elas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar, primeiro passo, a frequência absoluta que mais se repete. Qual é a maior frequência? E ela eu determino a classe da moda. Então é muito intuitivo, e aí nós vamos observar que dentre todas as observações ou as classes, vamos observar para a frequência absoluta e vamos ver que aquele que mais, quer dizer, o maior número de elementos que está na classe é essa classe aqui, que justamente, coincidentemente, bateu com a classe da mediana, porque nenhuma outra classe é superior a essa classe que tem frequência 11. Portanto, essa classe aqui, além de ter sido a da classe da mediana, é também a classe da moda. Beleza? Então, aqui nós temos a classe da mediana e também o da classe da moda. Para nós calcularmos, computarmos esse valor, nós vamos agora pegar a fórmula da moda
E da fórmula da moda, nós temos o limite inferior mais ΔI dividido por ΔI mais ΔI, que multiplica C, que é a amplitude da classe. Então, o meu limite inferior, eu vou olhar, eu já identifiquei que a minha classe da moda é essa, o limite inferior é 158. ΔI vai ser computado da seguinte forma. Nós vamos pegar o valor da frequência da classe da moda menos a frequência anterior, então 11 menos 9. Isso daí vai nos dar o valor 2 e o ΔI vai ser justamente pegarmos o valor da frequência absoluta da classe da moda menos o posterior, 11 menos 8. Isso resulta em 3. Feito isso, nós vamos pegar, então, 2 dividido com 2 mais 3, que é 5, vezes a amplitude da classe da moda, que é C igual a 162 menos 158. Isso é igual a 4. Então, C, 4. Feito isso, agora nós podemos utilizar nossa calculadora e o cálculo sair simples, em que nós pegaremos 2 dividido por 5 vezes 4 mais 158. Então, o valor da classe, o valor da moda, nesse caso, foi 159,60 centímetros. Então, pegando a nossa tabela para computar, nós, em termos de observação, em termos de frequência em dados, sem agrupamento de classes, o valor da nossa moda foi dado por 160 e sem o agrupamento, como computamos aqui anteriormente, deu 159,60. Dentre as características que nós firmamos até agora, que nós vamos proceder com elas aqui ao final, nós vamos tirar nossas conclusões e ver qual das medidas para determinada situação nós iremos utilizar. Então, algumas dessas 3 medidas em particular, ela tem suas particularidades, tem suas vantagens e desvantagens, e aí como tomar a decisão de que medida vai representar o entorno dos nossos dados, o valor central dos nossos dados, a gente tem que verificar as suas características e as suas desvantagens para as suas respectivas medidas e aí tomar a decisão da escolha de que medida iremos representar. Ao final, eu estou mostrando aqui para vocês um quadro das vantagens e desvantagens da medida, dessas 3 medidas em particular que nós apresentamos até agora. Então, a primeira coluna eu estou perguntando quais aquelas que nós poderemos utilizar para variáveis qualitativas. A média não dá, a mediana não dá, a moda sim. Então, isso pode ser uma vantagem para a moda. Quanto às variáveis quantitativas, todas 3 nós podemos utilizar. São sensíveis a dados discrepantes? A média é. A mediana, não. A moda eu pus um asterisco aqui porque ela pode ser sensível desde que o valor de maior frequência esteja lotado nos extremos. Então, isso pode acabar causando problema e aí essa medida não representando, por sua vez, o conjunto das observações. Então, se o valor de maior frequência estiver nos extremos, isso pode ser um problema e aí essa moda não necessariamente seria não sensíveis aos dados discrepantes. Seria sim, desde que esses valores de maior frequência estejam nos extremos. Fácil cálculo para dados agrupados. Nós percebemos que apenas a média ela tem essa facilidade. A mediana e a moda ela pode causar aí alguns probleminhas para os nossos cálculos.
Boas propriedades estatísticas, isso aqui nós estamos falando quando nós vamos fazer aí em Estatística 2 inferências ou apresentar para vocês resultados quanto à parte assintótica das distribuições e outras propriedades, como nós temos, por exemplo, um resultado muito interessante na estatística, que é o teorema do limite central, e que isso nós vamos garantir que a média dentre essas três é a que tem melhor propriedade quanto a essas características estatísticas. Levando em consideração que quando nós vamos estudar problemas na parte não paramétrica, inferências não paramétricas, aí entra a situação da mediana com ótimas propriedades e desenvolvimento de testes e outras coisas baseadas nessa medida. Leva em consideração a todas as observações, observe que apenas a média ela tem essa característica de levar em consideração a todas as observações. A parte intermediária, o cálculo da mediana e da moda, ela não computa isso. A moda ela só pega o valor que tem maior frequência, os outros valores praticamente são descartados, não tem consideração alguma. No caso da média, eu tenho um conjunto de dados e basta simplesmente eu pegar o valor central, independente de saber o que é que acontece no entorno ou não, e eu computo isso e pego simplesmente o valor central. Não tem nada levado em consideração ao entorno, a parte o restante das observações em si, como no caso da média. Eu pego o somatório de todas as observações e divido por n, quer dizer, a influência de cada observação faz parte do resultado da medida. No caso da mediana e da moda, isso não ocorre. Uma característica que elas têm, e é que vocês vão ver nas medidas de dispersão, que em nem todas as medidas ocorrem essa característica, é que no caso da média, mediana e moda, se preserva a mesma unidade da variável. Isso é interessante, porque quando nós vamos interpretar o resultado da medida, nós estamos interpretando na mesma escala da unidade. Então, isso aí fica fácil a compreensão do resultado da medida. Temos alguma coisa, uns dois últimos resultados que nós não falamos, quando nós formos para a parte de estudo de gráficos, para a gente poder fechar então a parte da caracterização desses dados, nós vamos observar que quanto as distribuições são simétricas, nós dizemos que essa característica indica que essas três medidas, elas aproximadamente têm o mesmo valor ou exatamente o mesmo valor. E aí qualquer uma dessas duas medidas poderiam ser indicadas. Quando as distribuições são assimétricas, a questão da assimetria faz com que, por exemplo, a média não seja uma boa medida para representar e que a moda, os valores de maior frequência vão ficar em um dos extremos e acaba que o valor central que acaba não sofrendo quanto à questão da assimetria desses dados, e aí a mediana fica sendo o melhor critério como medida para ser adotado para caracterizar esse conjunto de dados. Mas nessa última parte aqui vocês vão ter uma compreensão melhor quando nós formos apresentar os gráficos e características para vocês do conjunto de dados, e aí nós vamos explanar e conversar um pouco mais sobre essas medidas dentro dos gráficos que iremos fazer. Querendo passar para vocês mais basicamente uma questão de aprofundamento quanto às medidas de tendência central, resolvemos falar sobre mais essas quatro. Tem diversas outras medidas que são medidas de tendência central, porém pouco faladas. Mas não poderíamos deixar de pincelar pelo menos essas últimas quatro medidas. Essa medida aqui, muitas vezes para o pessoal que estuda na área de controle de qualidade, ela é um pouco focada, que é a mid-range, e às vezes interpretada como tradução
um pouco errônea, porque a tradução muitas vezes se dá da mid-range como se fosse a amplitude média. Mas o conceito de amplitude é pegarmos a maior observação menos a menor e dividir isso por 2. Mas mid-range não significa isso. O conceito da mid-range significa, se temos uma amostra x1 a xn, ordenamos essa amostra, ou seja, da menor observação à maior, dizemos e definimos que a mid-range ela é definida pela letrinha Q, vamos defini-la dessa forma, e dizer que pegamos a menor observação mais a maior observação e dividimos isso por 2. Isso é que é a mid-range. Então, a tradução correta em alguns livros não é necessariamente dizer amplitude média, que não é diferença dos extremos, e sim uma soma dos extremos. Então, resolvi deixá-la como o próprio termo em inglês e não tentar traduzi-la. Então, a mid-range é uma outra medida de tendência central, que basicamente nós vamos pegar a menor observação mais a maior, e aí, por exemplo, tentando resolver e pegar alguma dessas questões, se nós pegarmos aqui o exemplo 3, em que tem a estatura, basicamente a mid-range seria eu pegar 150, que é a menor observação, mais a maior, que é 173, e dividir isso por 2. Acharia o valor 161,50. Observe que é uma medida tão simples de calcular e eu cheguei muito próximo ao valor da média, mediana e moda, quanto ao não agrupamento, né? Então é uma medida simples, tem lá suas propriedades, mas não quero entrar no mérito de dizer quanto à sua eficiência como uma medida de tendência central. O objetivo aqui basicamente é estar apresentando para vocês essas medidas. A próxima medida, que é a média harmônica e a média geométrica, elas não são muito faladas, mas nas áreas de física, nas áreas de hidrologia, etc., elas são, na área de economia, também são muito utilizadas. Elas seguem determinadas formas de tentar encontrar o valor central dentre as características das observações. Por exemplo, a média harmônica e a média geométrica é muito utilizada em variáveis que representam índices de crescimento, taxas de variação, e aí se utiliza essas duas medidas. A média harmônica vai ser simbolizada pelo x-barra, no caso amostral, e a média geométrica pelo xg, para simplesmente diferenciar da média aritmética e da média harmônica. Então, a média harmônica x/h e a média geométrica x/g. E aí, nós temos que a média harmônica é dado por 1 dividido, como se fosse aqui uma média aritmética. Agora, observe, a soma das observações não é de modo direto, é de modo inverso. Por isso que aqui não é o x-barra, né? Então, é o somatório de 1 sobre o xi. Então, tem lá suas particularidades e suas utilizações. A média geométrica, pela sua vez, é pegarmos todas as observações e multiplicarmos todas elas. Após multiplicar, nós vamos dividir pela raiz com índice n aqui na realidade, né? Então, não é uma raiz quadrada, é raiz com índice n, e aí internamente eu multiplico todas essas observações. São medidas utilizadas, tem lá suas restrições e suas particularidades. Por fim, nós temos a média ponderada. A média ponderada, ela tem uma aplicação para nós mais palpável, basicamente o seguinte: a cada observação nós vamos aplicar um peso a ela. É como se cada observação ela tivesse uma importância ou não a mais que outra. Quando eu dou mesma importância às variáveis, tipo, dá um peso e aqui nós temos o índice, quer dizer, a variável x e esse p, que é justamente o peso,
nós vamos observar o seguinte: a média ponderada ela pode se reduzir à média aritmética. Então, basicamente é o seguinte, ela não segue o mesmo padrão dessa média aritmética normal do que nós fazemos, da média, porque cada observação ela tem um peso diferente. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós temos um estudante e esse estudante ele vai passar por 3 avaliações, que é o que nós vamos fazer nas avaliações. Então, vamos ter a primeira prova, nós vamos ter a segunda prova e nós vamos ter a terceira prova. E vamos dizer o seguinte, essas provas serão cumulativas. Nós vamos ter o primeiro conteúdo, o segundo conteúdo, ele já vai ser o primeiro mais o segundo, e o terceiro conteúdo vai ser o primeiro mais o segundo mais o terceiro. Logicamente, o peso dessa primeira nota não pode ser igual ao dessa segunda, porque o conteúdo é muito maior, é cumulativo. E o da terceira, o peso também não pode ser igual ao da segunda, porque é todo o conteúdo. Então, dessa forma, eu vou dizer o seguinte, eu vou ter um resultado da nota x1, eu vou ter um resultado da nota x2 e vou ter o resultado da nota x3. E eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essas 3 notas aqui, elas vão receber pesos diferentes. Ela vai receber aqui um peso 1, vai ser um peso mais fácil, mais simples. Essa daqui vai ter um peso maior, que é um peso 2, porque essa prova é mais difícil. E essa aqui 3 vai ter um peso ainda maior, um peso 3. Vamos colocar esses números. Vamos dizer que peso 1, o peso vai ser 2. O peso 2, índice 2, o peso vai ser 3. E o peso 3, ele vai receber um valor 4. Isso implica que a última prova, ela no resultado da média ponderada, ela vai ter um peso maior. Isso implica, portanto, que a média ponderada para a nota, a média ponderada da nota desse estudante, ela vai ser dada por somatório de xi vezes esse P índice I, cada peso, né, que ele vai ter as 3 notas, dividido pelo somatório do peso. Então, o somatório do peso vai ser 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Então, eu vou pegar as notas de todas as suas avaliações e vou multiplicar pelos pesos respectivos, sendo que, para mim, a de maior importância vai ser a terceira avaliação, que é todo o conteúdo. E aí, o peso vai ser maior. Então, na realidade, a média ponderada é quando nós queremos adotar pesos diferentes às variáveis. Aí vamos observar o seguinte, ó. Eu não quero pegar para as nossas avaliações e atribuir pesos diferentes, não. Vamos pensar assim, que a primeira prova, a segunda prova e a terceira prova vai ter peso igual. Cada um vai ter assuntos diferentes e eu não quero diferenciar para não, sei lá, acumular demais conteúdo e prejudicar nas avaliações para cada um. Então, esses pesos, ao invés de serem diferentes, eles vão ganhar apenas peso 1 para cada um. Vamos dizer que aqui vai ganhar peso 1, aqui vai ganhar também peso 1 e a terceira também peso 1. E aí, dessa forma, eu vou pensar assim, então, se cada um vai ganhar peso 1, peso 1, peso 1, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a minha média ponderada nessa situação, ela vai ficar assim, ela vai ficar somatório com índice de 1 a n de xi vezes o pi dividido pelo somatório de pi, com índice de 1 a n. Como todas elas têm pesos iguais, e como o índice está indo de 1 a n, aqui está indo de 1 a 3, então vamos generalizar isso. Então, o peso vai ter até peso n. Então, nesse caso aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que todos esses valores aqui recebem peso 1, então aqui vai ser sempre somatório de xi vezes 1, que é o próprio xi. Então, isso daqui vai ser o somatório do próprio xi, porque o peso sempre é 1. E aqui embaixo, quando eu pegar e somar esses pesos
Como todos eles têm valor 1, mas eu vou somar eles n vezes, esse somatório de PI na realidade é o n. Então, quando o peso da média ponderada é igual a 1, nós caímos na média aritmética. Então, é como se a média aritmética fosse uma média ponderada com peso 1. Isto é, eu não estou dando diferenciação de uma observação para outra. Então, dentre essas 4 observações, essa fica mais palpável para a gente ver e enxergar alguma aplicação de imediato. Bem, essa mid-range, ela também é muito utilizada na parte de controle de qualidade. Pessoal da engenharia de produção, quando vê a disciplina de controle de qualidade, quando vai estudar as cartas de controle, uma das medidas utilizadas lá pode ser a amplitude e alguns outros estudos também pode ser utilizada a mid-range. Então, isso aí são estudos que ainda estão em aberto, mas que poderia sim ser utilizado essa medida. Pois bem, feito essas considerações, nós queremos só mostrar algumas relações dessas medidas, e aí ficam para vocês, a título de exercício, pegar essas medidas aqui e calcularem, que facilmente dá para ser obtida simplesmente seguindo a fórmula. Qualquer dúvida a mais, utilizem o Google ou alguns outros mecanismos de acesso e tentem pegar essas resoluções, esses exemplos aqui que nós fizemos, tenta fazer a média harmônica, a média ponderada e a mid-range, por exemplo. A média ponderada não dá para a gente fazer porque nós não estamos necessariamente atribuindo pesos diferentes para essas observações. Então, não fica com um exemplo propriamente direto para realizarmos a média ponderada. Mas, para a gente finalizar, vamos simplesmente mostrar relações entre essas medidas bastante conhecidas, entre as medidas de tendência central. Então, a relação que existe entre elas, nós podemos relacionar aqui as 3 primeiras medidas, que é a média aritmética, a média harmônica e a média geométrica, e dizer que peguem esses exemplos e tentem realizar, que vocês vão ver essa relação. É que a média aritmética ela é maior ou igual à média geométrica e que a média geométrica, por sua vez, é maior ou igual à média harmônica. Essa é uma primeira relação. Um outro tipo de relação que nós vamos enxergar são as relações entre média aritmética, mediana e moda, quanto à questão das distribuições. Bem, quanto à questão das distribuições, nós vamos enxergar o seguinte. Vamos enxergar que nós vamos dizer quanto à relação dessas distribuições quando nós temos uma forma de distribuição de frequências. Isto é, aqui eu tenho a variável x e aqui eu tenho a variável fi, que é a frequência. E quando esses valores têm maior pico de frequência no centro da distribuição de frequências, nós dizemos que nesse caso o tipo de distribuição aqui é uma distribuição que a gente chama simétrica. Nesse caso em que temos uma distribuição simétrica, nós dizemos que as medidas média, mediana e moda têm mesmo valor aproximadamente. Então, quando isso aqui ocorre, nós dizemos que média, mediana e moda têm mesma frequência. Quando essas distribuições não são simétricas, nós temos distribuições assimétricas, isto é, a variável x e a sua frequência, nós vemos picos maiores no início da nossa amostra e isso vai caindo ao final. Nós percebemos que o valor de maior frequência está no início
das observações, levando em consideração que a escala aqui do nosso xi aqui temos valores menores e aqui valores maiores, né? Essa escala é uma escala crescente e a frequência, por sua vez, vai aumentando dessa forma. Nós dizemos que esse tipo de distribuição é uma distribuição assimétrica, como a ponta está apontada, vamos dizer assim, basicamente para o lado direito, dizemos que essa assimetria é uma assimetria à direita ou uma assimetria positiva. Isso mais na frente vocês vão entender. Porque eu quero chamar a atenção de que nesse caso nós temos que a média ela é maior que a mediana. Mediana sempre vai ser um valor central, nunca vai mudar, mas o fato de termos aqui possivelmente, maiores valores em menor concentração, possivelmente nós podemos ter algum dado discrepante, e aí essa média ela é influenciada, ela acaba sendo levada para próxima dessas medidas discrepantes. Então, nós dizemos que a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior do que a moda. O pico de maior frequência é justamente no início dos dados. Então, ocorre essa relação. E, por fim, nós temos uma última relação, que é basicamente essa. É uma distribuição também, aqui eu tenho o xi e aqui eu tenho o fi. Essa distribuição, percebemos que aqui também eu tenho as menores observações até a maior, e observamos que o pico de maior concentração está concentrado nas maiores observações, e aqui então ocorre o contrário. Ocorre que a média ela vai ser influenciada agora em menor frequência, mas ela está sendo influenciada pelas menores observações, então a média ela é menor que a mediana de x e que por sua vez é menor que a moda. Então observe que quando os valores de maior frequência estão nos extremos, a moda é influenciada e também a média é influenciada. A mediana não, ela sempre se torna um valor central. E aí onde nós discutimos anteriormente na tabela de que nessas situações a mediana tem melhores características, pois ela não é influenciada pelos extremos. Ok? Então nós temos aí 4 relações. Temos relação entre a média aritmética, média geométrica e média harmônica. E aqui 3 formas de relação entre média, mediana e moda. Ok? Espero ter ajudado vocês em mais uma videoaula sobre medidas de tendência central. E um abraço a todos vocês e bons estudos!